Senhor operador, programa Luz na Penumbra para o dia 6 de abril de 2020. Estudo dos 2 parágrafos seguintes da pergunta da dissertação número 872, resumo teórico do móvel das ações do homem, que é agora a terceira parte, né? Então, do capítulo 10, livro 3º, Lei de Liberdade, na tradução de Evandro Bezerra, de 2007. Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com Guilhermina, que nosso Pai Jesus continue nos abençoando sempre, e Julinha, que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos, para dar sequência fazendo a terceira parte da dissertação Resumo Teórico do Móvel das Ações do Homem, contido no capítulo 10º, livro 3º do Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade. Lembrando aos nossos irmãos que nós estamos utilizando, por uma questão de facilidade vocabular, a tradução de Evandro Noleto Bezerra, que é a de 2007, do Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos. Não é nosso propósito, de maneira alguma, tirar o valor da tradução de Guilhom Ribeiro, muito pelo contrário, é uma tradução clássica, exatamente dentro do vocabulário francês da época de Kardec. Porém, este vocabulário, considerando os quase 160 anos desta obra, nós temos que reconhecer que, neste período, as sociedades mudaram o seu perfil e os vocabulários também. O significado das palavras não mudou. O importante é que saibamos nos entender conforme nos recomendam os Espíritos. E exatamente para nos compreender é que nós adotamos esta tradução. Nós começaremos o primeiro parágrafo de hoje com Guilhermina. Apesar disso, a fatalidade não é uma palavra sem valor. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha,
em consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências, aqui está grifado em itálico, tendências, boas ou más, que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois depende de sua vontade ceder ou não ceder a essas tendências. E mais uma vez em itálico vem uma frase: os detalhes dos acontecimentos estão subordinados às circunstâncias que ele próprio cria por seus atos. E vai adiante, e sobre os quais os espíritos podem influir pelos pensamentos que lhes sugerem. E nos remetem àquela pergunta 459, que eu posso citar para vocês, em que os espíritos dizem, Kardec, que eles influenciam muito mais nos nossos pensamentos e atos do que nós imaginamos. Mas não é com o objetivo de nos prejudicar, muito pelo contrário. Nós temos muito mais auxílio dos espíritos do que imaginamos. Guilhermina. Aí a gente já parte para um raciocínio um pouco mais avançado. Considerando que a cada vez que nós reencarnamos, nós escolhemos, ou pelo menos participamos da decisão, da escolha daquilo que precisamos passar, seja como prova, seja como expiação ou omissão, para aqueles que já têm bagagem para isso. Se nós participamos dessa escolha, e aí é evidente que o sentido fatalidade passa a ter uma outra conotação, uma vez que eu escolhi. Se eu escolhi, aí, companheiro, o problema é meu. Aprenda a escolher. Porque se eu escolhi, venho, ok. Aí nós vamos, como diz aqui, sofrer fatalmente as vicissitudes dessa existência e das tendências boas ou más que são inerentes das minhas escolhas. Se eu escolho uma existência em que eu tenha mais oportunidades de trabalho, mais possibilidades de agir no bem, naturalmente não vai cair do céu. Naturalmente eu vou ter que ter possibilidades de agir, de aprender, de trabalhar, de criar as condições necessárias para que eu tenha as ferramentas para isso. Aí eu vou ter que trabalhar para ter isso. Aí haverão vicissitudes, claro, haverão dificuldades, porque não vai cair do céu. Considerando isso, acaba a ideia de fatalidade, porque o que me acontece inevitavelmente vai ser consequência das minhas escolhas anteriores e das escolhas que eu fiz hoje, em consequência dessas escolhas anteriores. Porque a escolha feita anteriormente vai dar um cenário, vai dar uma dimensão de propostas. Agora, o que eu faço hoje também depende do meu livre-arbítrio hoje. Eu não posso também jogar tudo. Ah, não, mas porque quando eu escolhi e tal, não. Eu tenho que dar conta do que eu estou fazendo hoje. Porque o que está acontecendo hoje faz parte de um processo de escolha minha anterior. E aí, coloca aqui. Depende da nossa vontade de ceder ou não ceder às nossas tendências. Porque se a gente veio com uma proposta X de estilo de vida, de qualidade de vida, de possibilidade de trabalho, sempre, é para vencer as minhas más tendências. E que não vai ser assim, num passe de mágica que vai acontecer. Vai depender da minha vontade, vai depender da minha persistência, vai depender de eu raciocinar. E, de novo, vem a velha história. Quando é que está a minha responsabilidade em cima disso? Não é o outro, sou eu. O outro é cenário. O problema sou eu. E aí, os detalhes dos acontecimentos realmente estão subordinados às circunstâncias que nós próprios criamos por nossos atos. Aí vem a história da pergunta 459, em que o Kardec pergunta: o espírito influencia em nossos pensamentos, em nossos atos? Aí os espíritos respondem: muito mais do que imaginais, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Aí vem a história: com quem que a gente se afina? Com quem que a gente se afina? Eles podem nos ajudar ou nos
facilitar os nossos próprios pensamentos em direção ao que eles consideram legal, porque nós consideramos legal também. Então é a questão da afinidade. Os maus espíritos me influenciam. É? Pense positivamente, que aí você vai ver se os maus espíritos te influenciam com tanta facilidade. Faça a sua parte. E aí nós raciocinamos, será que sempre somos influenciados pelo mal? Aham. Né? Por que será? Se eu sou um anjo de candura, né? Porque se eu sou tão anjinho, eu não devia, eu deixava o mal, eu não fazia nada. Na realidade, a gente se deixa influenciar pelo mal, porque nós gostamos do mal. É a questão da afinidade, pura e simples afinidade. Então, a gente quer transferir, a mania do velho bode expiatório. É o outro. Lá do Sinédrio, né? Que nós comprávamos um bodinho lá no sacerdote, botávamos o bode no altar, jogávamos nossos pecados todos em cima do bode e depois matava-se o bode. Que aí matava todo mundo. Aí você saía lindão. E nós continuamos arrumando um bode expiatório. O bode expiatório nosso é o outro, porque eu sou um anjo. O outro é que me tentou. Exatamente. Mas na realidade não é isso. E aí, em cima, só para fechar o raciocínio aqui, é aquela história. A fatalidade haverá na possibilidade em que eu escolho as minhas vicissitudes antes de encarnar. Óbvio. Aí tá. É isso? Tá. O que tem para hoje? Vamos fazer. E as facilidades acontecerão. Porque no momento em que a gente se toma ciência, bom, cara, é o que tem para hoje. O que eu preciso melhorar? E vai acontecer. Assim como os espíritos mais ligados à matéria tentam fazer a nossa cabeça para que a gente continue caminhando com eles, assim como tem aqueles companheiros que querem que a gente ascenda, querem que a gente avance, vão também, a gente tem que ouvi-los, a gente tem que abrir o coração, abrir a cabeça, fazer a prece para que as boas influências aconteçam e a gente se proponha a fazer. Saia da zona de conforto e vamos começar, porque se fosse fácil não teria graça, né? Essa é a história. É mais ou menos com um exercício para aprimorar a condição física. Que é Seria difícil. algo assim? Mas por aí. Né? Quando o médico diz assim para você, olha, você está acima do peso, está te prejudicando a saúde, você tem que fazer dieta, aí é um desespero. Tinha que falar do gordo, Não, mas né? eu tô falando de mim mesma. Quando a médica diz, não, você tem que fazer dieta, porque teu coração não aguenta, isso aqui não aguenta. Aí tem que fazer dieta. É fácil fazer dieta? Para quem faz dieta sabe que não é nada fácil. Né? Nós gostamos do docinho. Aquela coisa tá ali na nossa frente, eu tenho que renegar. Te chamando. De renegar aquilo, porque eu não posso, a minha saúde não permite. É um esforço muito grande. Isso comparando, é isso. A tentação, entre aspas, está ali. Ou seja, que a minha má tendência está ali em frente a mim. Eu daria um outro exemplo, além da comida, que o doce realmente não é o meu problema. O meu problema é o seguinte: levanta da cadeira e vai andar. Levanta da cadeira e vai caminhar. Aí você o teu prédio tem condição de você fazer exercício, de você caminhar. Aí um dia está ventando, um dia está chovendo, um dia eu tenho que fazer um negócio importante. Eu tenho que ir para o computador fazer alguma coisa. Porque nunca rola. Porque é uma coisa que você te incomoda, a mim incomoda, você incomoda deixar de ser sedentário. Mas é necessário. Aí é uma opção sua. Você continua sedentário e infarta. Aí, foram os maus espíritos? Não, foi a minha preguiça. Simples assim. O mau espírito é a preguiça que nós temos, que não nos deixa fazer nada. Direto. É o mau espírito meu que está aqui, né? Você tem um espírito, Júlia? Não, eu sou um espírito, eu não tenho espírito. Eu sou um espírito, eu tenho um corpo. Você é um mau espírito, mulher Júlia? Olha, eu não posso dizer que eu sou um anjo, né? Eu tenho algumas partes boas, mas tem muita coisa ainda a ser boirada, né? Muita coisa ainda para... Às vezes eu sou um espírito de porco. Sim, eu também tenho meu lado. Louvado seja. Hoje é o dia da catarse. Ué, mas é verdade, eu sei que eu não sou um anjo, eu tenho certeza disso. Né? Então, é aquela história, a doutrina me possibilita disso, de eu encarar que eu tenho defeitos a consertar. São tantos que eu estou caminhando, né? Mas tá complicado, mas eu vou conseguir. Só terminando o meu raciocínio, da gente está brincando, procurando tornar leve uma coisa que nós mesmos tornamos pesado, realmente, se a gente quiser, alguém sempre nos dará a mão para prosseguir. Basta a gente esticar a mão. É por isso que o final do parágrafo fala a respeito
da boa influência que os espíritos exercem sobre nós. Julinha, você vai ter o seu parágrafo estudado depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, a fatalidade, portanto, dos acontecimentos que se apresentam por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar, pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem, pela sua prudência, modificar o curso das coisas. E aí, em itálico, grifado, a frase encerra o parágrafo. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Júlia, o que você nos diz? É uma fatalidade eu estar estudando isso. Para ver se eu aprendo. Deus, na realidade, não tem nada fatal para nós. Como a Guilhermina já falou anteriormente, nós participamos das nossas escolhas. Então, não há fatalidade. Eu participei dos pedidos. A parte física, às vezes, existe uma fatalidade, porque por uma necessidade maior, às vezes eu posso estar programada naquela encarnação ter um defeito físico, uma doença, isso aí realmente foi minha escolha. Mas a parte moral, não existe uma fatalidade, como nós dizemos. Porque o que acontece? A providência divina, ela nos educa, ela não castiga. Nós é que levamos todas as situações difíceis na nossa existência. É um castigo de Deus. Não é castigo de Deus, é uma educação. A educação aplicada à minha reação perante a vida. Tá? Então, ela me dá a cada instante a oportunidade de eu me modificar. Depende da minha vontade. Aí eu reencarno. Né? Eu escolhi, fiz parte da escolha. Não, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero, sei lá, eu vou escolher. Posso ser dona de casa, varredor de rua, não importa o que eu escolha, a profissão que eu vá reencarnar. Eu vou reencarnar com um propósito. Então, a fatalidade não existe, ela vai ser a minha reação perante aquilo que eu escolhi. Eu escolhi uma programação. As coisas vão acontecendo. Como eu vou reagir às situações que acontecem? Aí nos dá alguns exemplos. Exemplo, eu vou ser juiz. Eu vou responder como juiz por tudo que eu fizer nos tribunais, pelas sentenças que eu proferi, as certas ou erradas. Se eu sou um executivo de uma firma, né, seja qual for, eu vou prestar conta da minha administração, né? Das fortunas que estiveram sob a sua responsabilidade, né? Eu posso usá-la bem, posso gerir bem ou não. É uma atitude minha. Se eu vou entrar na área pública, se eu vou me dedicar a cuidar, né, do povo, sei lá, eu vou também ter as minhas consequências de tudo que eu fizer, das coisas positivas que eu fizer ou das negativas. Um professor, ele vai ter responsabilidade sobre o ensino que ele está passando. Ele, como professor, ele tem. Eu posso levar os jovens, as crianças que estão comigo, por uma determinada área de disciplina, ou posso não dar a mínima. Deixar, quer fazer bagunça, faz à vontade. Pode. Porque eu não estou querendo me esquentar, como a gente fala, né? Então, o funcionário será considerado pela a qualidade de seu agir, sua conduta. Por exemplo, uma empregada doméstica mesmo. Ela pode simplesmente fazer a comida porque tem que fazer, porque ganha salário, e pode fazer mais um capricho, porque gosta dos patrões, que gosta, às vezes não é nem gostar dos patrões, gosta do que faz. Quando nós gostamos, seja o quê?
do que fazemos, não importa a atividade, eu sempre vou fazer com mais carinho, com mais amor. Claro que o resultado vai ser melhor. Quando eu trabalho só em função do dinheiro, a coisa não vai fluir bem, né? E aí nós somos vivos para tomar nossas decisões. Mas tem mas e as minhas más tendências, né? Que eu tenho as más tendências, claro, né? Não sou Jesus, então eu tenho as minhas más tendências. Mas aí é que está. Como eu vou reagir? Vai vir aqui, tenho as revistinhas antigas, né? Tinha sempre, as infantis diziam assim, a gente estava pensando, aí vinha o anjinho, não faz isso. Aí vinha o diabinho, né? Que é a personificação do mal. Não, faz, sei o quê. A qual das duas eu vou responder? Eu tenho a tendência de fazer o mal, mas eu posso dominar. Eu tenho o livre-arbítrio funciona aí. A decisão é escolher. Eu posso ir para a esquerda ou para a direita. É o caminho que eu vou tomar. Então, essa decisão pode morar. Por isso que o livro nos fala. A fatalidade nas ações morais não existe, porque vai acontecer. Mas a decisão do rumo a tomar perante aquilo é meu. Por exemplo, eu vim passando uma necessidade, vamos supor, a minha programação evolutiva. Eu venho morando com péssimas condições, pouquíssimo dinheiro, você caixa de banco. Lidar com milhões, que eu não sou meus, são dos outros, e está ali. E eu estou necessitando de dinheiro, meu filho passando fome. Como é que eu vou agir? É uma decisão de cada um. Né? Tem pessoas que levam muito bem, né? Apesar de toda a dificuldade, outras às vezes se deixam influenciar da necessidade de falar mais alto. Eu posso condenar aquele? Não, foi uma decisão dele. Claro que quando nós agimos errado, nós temos que responder isso perante as leis divinas. Até porque quando nós agimos contrário às leis morais, que são as leis divinas, e todas as leis são divinas, mas as contrárias às leis morais que vão propiciar a minha evolução, eu não vou ser apenas afetada. Eu sempre, quando faço isso, afeto alguém. E quando eu afeto alguém, eu vou responder não só pelo meu prejuízo, mas pelo prejuízo de alguém. Agora, nós nunca podemos dizer foi a necessidade que me levou ao crime. Sim, a gente sabe que até leva, mas foi uma decisão minha levar ao crime. Eu podia, pedir, tentar fazer alguma coisa. Agora, eu tive esforço, porque o esforço não é pouco, é muito esforço, né? Domar aqueles instintos que eu ainda tenho, né? Como eu antigamente não levava desaforo para casa. Hoje em dia eu já levo muitos desaforos para casa, né? Porque eu comecei a aprender que aquilo não era saudável. Então depende muito, né, da minha atitude. Então, nós devemos sempre pensar isso. Não é Deus que me castiga. E eu tenho sempre o poder de decidir. Eu vou jogar. Eu posso jogar ou não jogar? Alguém me agride. Eu posso revidar ou ficar quieta. Deixa eu pegar um gancho aí seu. Dá licença. Pegar um gancho seu aqui. Pode pegar. Que é aquele finalzinho mesmo. Quando fala deixar de haver fatalidade no resultado do tal acontecimento, visto depender do homem, pela sua prudência, modificar o curso das coisas. Eu lembrei de dois exemplos rápidos. Eu tenho uma tendência anterior com relação ao alcoolismo grave e, por consequentemente, o meu corpo físico tem uma fragilidade hepática importante. Aí eu venho e eu continuo, estou consciente do que eu preciso, parará. O que me auxilia? Aí eu vou acompanhar uma religião que me diga, que me estimule a não beber. Eu tenho o amparo de uma determinada religião, seja qualquer que seja, existem no espectro de religiões em geral do mundo, que não te proíba, mas que diga que não é bom. Então você está tendo o auxílio de alguém. E um outro exemplo também que eu queria colocar, importante, é que a gente pode modificar o curso das coisas, o poder. Você alcançar o poder facilita que você, pela tua vontade, qualquer poder, não digo poder maior, menor, qualquer poder. Um chefe de seção tem poder. Um chefe de repartição tem poder. Um pai dentro de família tem poder. E aí, como diz Maquiavel, o poder corrompe. E se você aproveita a oportunidade
de ter algum nível de influência em cima de outras pessoas, você modifica o teu curso. Porque você vai estar fazendo bem, você está sendo coerente, melhorando a sua moralidade e fazendo o teu dever de casa, indo contra as suas próprias tendências. Isso uma situação clássica, em que você cai ou não, só depende de você. Nós sempre temos que ter em mente isso. Eu posso fazer ou deixar de fazer. Exatamente. A decisão sempre é minha. A decisão é minha. Não é do outro. Fala aí. O grande fato é, por exemplo, condição de pai. Uhum. Se você quer educar um filho, você tem que se educar primeiro. Você tem que ter o exemplo. É o exemplo que faz a diferença. Com certeza. E aí, no caso, nós temos que ter a noção de que a nossa responsabilidade é muito maior do que nós imaginamos. Que nós tocamos as vidas de muitas pessoas. Uhum. Refletamos a respeito. Papai do céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz da Penumbra, no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos neste momento no seu capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós já estudamos a parte inicial do capítulo, vimos que é uma parte um pouco controversa, demanda muita interpretação, e hoje vamos encerrar essa parte dos textos do Evangelho comentado por Kardec, com aquela passagem que Jesus cita a frase: muito se pedirá a quem muito recebeu, que também é uma coisa que em princípio causa assim um certo dificuldade de entendimento, mas nós contamos aqui com a experiência, a capacidade da Marta de desenvolver para nós esse tema que vai torná-lo assim bem compreensível para todos nós. Então, como eu disse, estamos aqui com a Marta Batista e hoje temos a presença aqui de um convidado ilustre, convidado especial, uma pessoa de grande conhecimento que sempre que conversamos traz muitos subsídios aqui para nós, que é o professor Jorge Medeiros. Ele está aqui e vai abrilhantar aqui o programa com seus comentários, tudo sob a supervisão técnica do Jefferson. Então, sem mais delongas, vamos dar boas-vindas a todos e dar continuidade aqui ao nosso estudo, Marta. Exato. Muito obrigada. E vamos tentar refletir, e eu vou pedir sempre a ajuda do Jorge, para que a gente entenda qual é o objetivo maior desse item, que, lógico, não podemos esquecer que ele está subordinado ao tema maior, que é o tema do capítulo, que muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então a gente percebe que a proposta é você se preparar ou se auto-escolher. Através do preparo, através da transformação, através do exercício de ser uma pessoa melhor, você vai se colocar como escolhido. Então, esse é o objetivo maior do capítulo. E os textos todos, os itens todos, estão subordinados a essa ideia central. Então, no caso aqui, muito se pedirá aquele que muito recebeu,
também, né? A gente tem que entender o que Jesus queria dizer com isso e, lógico, sempre perceber que nós estamos com o propósito, o projeto de nos melhorarmos para sermos escolhidos e, logicamente, sermos escolhidos, porque chamados todos são. Mas sermos escolhidos, para isso a gente já viu nos itens anteriores, que a gente viu que nós temos um trajeto a seguir, esse trajeto a percorrer, ele nos leva a um determinado ponto, que é a porta estreita e não a larga, e sabemos que para atingir e chegar, né, nesse caminho, transpondo a porta estreita, que lá vai ter uma festa, uma boda, né, de casamento, a gente viu que tem a ver com a questão da identificação do espírito com o pai. Então, essa identificação vai se refletir na roupagem que Jesus usou, fez uma analogia dizendo que era uma roupa especial para participar dessa boda, que é o perispírito mais sutilizado, né? Que vai até mesmo no ponto máximo, ele quase que se confunde com o espírito, com a natureza espiritual, quase que, né? Então, dessa forma, nós sabemos que se nós recebemos muito, como espíritas, a gente recebe muita informação, e essas informações que são justamente aquele véu que existia durante todos esses séculos e que o véu foi retirado. Então, logicamente, se nós temos todas as informações, temos mais subsídios para nos sairmos bem nesse processo de nos colocar como escolhidos. Mas o que pode entrar aí e prejudicar? Né? A inércia, a preguiça, enfim, a renitência, né? A indisciplina. Então, isso tudo são componentes negativos que nos vão atrapalhar nesse processo. Então, vou ler rapidamente aqui as citações que iniciam o item, que diz: o servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou, quer dizer, olha só, é o exercício de se preparar para se tornar um escolhido, e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. E vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, pelo contrário, vós dizeis: nós vemos. É por isso que vosso pecado permanece. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Quer dizer, então, claro que aqui ele coloca a situação. Se você recebeu muito, claro que você será cobrado como na escola. A gente faz uma prova, né, relativa ao grau do conteúdo que foi oferecido. Então, você tem que estudar sobre aquele conteúdo que te foi oferecido para você dar um retorno positivo, um retorno bom. E aqui é a mesma coisa. Então, ele diz, se você se diz, nós vemos, se você fala, nós vemos, nós não somos cegos, então você recebeu. Recebeu e você tem que dar um retorno. Não é isso, Jorge? Exatamente. Que é a questão da lei da justiça que Jesus está tratando aí. Exatamente. Quando os Espíritos nos ensinam que a lei de Deus é escrita na consciência, é porque nós temos essa consciência da lei de Deus. Quanto mais esclarecido é o espírito, mais consciência ele tem da extensão dos seus atos. Consequentemente, mais ele vai se ressentir da ação
contrária à lei de Deus. Pelo menos deveria ser assim, né? Sim, ele pode, dentro da sua tenacidade, disfarçar, como diz os espíritos, usar os sofismas da paixão para tentar mascarar. Mas quanto mais ele mascara, mais ele sofre. Então, se muito será cobrado a quem muito foi dado, é exatamente, ele sabe o quanto de responsabilidade ele tem. E nós, exemplo, enquanto espírita, se ao de repente fazer uma atividade em que a gente prejudique muitas pessoas, nós sabemos que a lei de Deus, ela tem arrependimento, expiação e reparação. Então, a agonia de saber que você tem um caminho longo a percorrer já é esse sofrimento, né? Que é o que Jesus começa a tratar com os fariseus, porque eles se vangloriavam de dizer que eram conhecedores. Então, Jesus está dizendo, olha, aqueles que estão ali, que não estão vendo nada, entre aspas, eu estou esclarecendo. Então, eles não viam, agora eles estão vendo. E vocês que acham que estão vendo, né? Vocês estão se tornando cego, por quê? Porque vocês, na verdade, não estão enxergando. Mas aí eles retrucam, não, mas nós enxergamos. Então, já que se você está dizendo que conhece, então, meu amigo, você já sabe. Você mesmo proferiu sua sentença. Sua sentença, exatamente, né? É verdade. Então, ele está falando, olha, então você tem plena consciência do que está fazendo. Então, né, a própria jurisdição da nossa vida, ela também, muitas vezes, leva em conta a responsabilidade do ato ali de quem fez. E a lei de Deus, sendo muito mais perfeita, ela sabe exatamente a intenção, né? Claro. E é por isso que, às vezes, a mesma ação, como dos crimes mais simples aos crimes mais graves, a intenção, o conhecimento de causa em relação àquela ação conta para o sofrimento, né? É verdade. Bom, vamos ver aqui as reflexões de Kardec sobre as passagens, né? Essas máximas acham sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Olha, aí já vem uma dica para nós espíritas, né? Quem conhece os preceitos do Cristo seguramente é culpado, se não os praticar. Mas além de o Evangelho, que os contém, não ser suficientemente difundido, a não ser entre as seitas cristãs, mesmo nessas seitas, quantas pessoas não o leem? Isso é muito interessante. E dentre as que o leem, quantas não o compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. Então é muito interessante isso, porque daí a gente vê a importância do Espiritismo e da responsabilidade de nós espíritas. Porque nós somos os representantes daquela doutrina que vai preencher aqueles vazios, aqueles espaços que não foram preenchidos e que deveriam ter sido preenchidos com o conhecimento, com a divulgação do Evangelho. Então ele diz, cabe então aos espíritos, porque os espíritos, eles vão a qualquer lugar e vão divulgar. E você, no caso, ele apresenta aqui alguns argumentos mostrando que o Evangelho deveria estar disponível para todos, mas por vários motivos não estão, né? E a gente pode até lembrar de um que vem, assim, mais à nossa mente, que existem segmentos religiosos, que são dogmáticos, que eles proíbem que a pessoa leia determinados trechos, né? Proíbem. Por quê? Porque eles acham que aquilo não é pertinente, não vai estar de acordo, enfim. E aí... Só um adendo para você. A época que isso foi escrito, os evangelhos mal tinham traduções para poder ser divulgado. Exato. E aos fiéis, o ensinamento, muitas vezes, era feito em latim, não na língua pátria das pessoas. Então, mais dificuldade as pessoas tinham para ter acesso ao Evangelho. A palavra de Jesus. Então é importante esse trabalho do Espiritismo de fazer com que o Evangelho fosse vulgarizado e de uma maneira compreensível, não foi só imprimir evangelhos e distribuir na língua pátria.
era preciso também dar a interpretação sob a nova óptica trazida pelo Espiritismo, que é o que está neste livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pois é. E trazendo para o tempo atual, né, que as pessoas têm acesso, elas, só mesmo se elas não souberem ler e não tiverem nenhum contato com outras, né? Porque se elas tiverem contato com outras, mesmo não sabendo ler, elas vão ter condição de entrar em contato. Mas existem questões específicas, como essa que eu citei aqui, e outras mais, até mesmo a questão de dificuldade de interpretação, né? A pessoa não consegue interpretar, então não entende, não consegue ter uma compreensão exata daquilo que Jesus falou. Então, a gente observa que cabe ao Espiritismo e, logicamente, consequentemente, aos seus seguidores, a tarefa de divulgar de forma que todos entrem em contato. Agora, muitos nessa tarefa se perdem num determinado ponto, né? Lembrei desse ponto, existem outros, mas lembrei desse, que é o ponto deles ficarem temerosos de falarem coisas que podem desagradar. Isso é algo que pode acontecer. Mas aí existe um texto de Erasto, vou ler só um fragmento, né? Esse texto está na Revista Espírita de 1861, e ele diz o seguinte, o médium é Senhor Dambel, é um médium da Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, Estudos Espíritas de Paris. O que acontece? Por que eu estou falando do médium? Porque vale a pena, porque lá atrás está escrito Erasto, anjo da guarda do médium. Quer dizer, olha, vale a pena a gente destacar, né? Ele é o anjo da guarda desse médium. Então o senhor Dambel realmente devia ser Não era qualquer coisa. Não era qualquer coisa, com certeza, né? Então, olha só o que Erasto diz num determinado trecho. Ele fala assim: sim, vós todos, homens de boa fé, que acreditais em vossa inferioridade, ao olhar os mundos espalhados no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Olha, se você vai partir contra a injustiça e a iniquidade, você possivelmente vai desagradar, né? Ide e derrubai esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas serão desatadas e falareis como nenhum orador. Ide e pregai, e as populações atentas recolherão com felicidade vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Agora vem a consolação e o reforço para que a gente continue no caminho árduo da pregação. Olha o que Erasto fala: que importam as ciladas armadas em vosso caminho? Só os lobos caem nas armadilhas, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os magarefes, sacrificadores. Ora, o que a gente percebe? Que, lógico, você vai contar com o amparo de Deus se você fizer um percurso de fidelidade, né? Pregando o que você deve, ou seja, para ajudar aqueles que ignoram e aqueles que sofrem a injustiça. Mas se você não fizer, não seguir essa linha, com certeza você não vai ser protegido. E ele segue aqui, Kardec: o ensino dos espíritos que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para colocá-las ao alcance de todos, tem como característica particular o não ser circunscrito, e assim cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que o recebem, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância. Pode excusar-se pela sua falta de instrução ou pela obscuridade do sentido alegórico. Portanto, aquele que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como uma coisa interessante e curiosa, sem que seu coração seja tocado,
que não se torna menos fútil, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos ligado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais possibilidades teve de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais merecedores de repreensão, se persistirem no mal, pois, frequentemente, escrevem sua própria condenação e, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. É aquela coisa, né, da pessoa ler algo ou ouvir algo numa palestra, numa exposição, e dizer assim, isso é perfeito para o fulano. Como assim? É perfeito para a gente, para aquele que está lendo, né? Aquele que está entrando em contato. Acima de tudo, agora, pode ser bom para outro, para o fulano, para o Beltrano, mas acima de tudo é bom para você, né? Porém, em lugar de tomarem para si as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é aplicá-los aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vós enxergais uma palha no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Isso está no capítulo 10, no item 9. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado, Jesus diz que a culpabilidade está na razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito têm recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Pela fé que ele dá, também multiplicará o número de escolhidos, né? Então, eu penso que se tem o espírita tem uma responsabilidade grande, mas ele também tem muitas alegrias, né? Muitas alegrias, porque é aquele que conhece a verdade e ela o liberta. Então, como você não vai ser feliz? Não é mesmo, Jorge? O que você pode acrescentar para a gente aqui? E também eu lembrei da mensagem do Santo Agostinho, lá no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, que ele fala, né, que os nossos trabalhos, muitas vezes nós só vamos ter extensão daquilo que a gente fez lá na erraticidade, quando a gente olhar para aquilo que a gente fez e observar, porque muitas vezes no sítio árido da terra aqui, a gente ali arando a terra, a gente passa por muitas dificuldades. E é interessante essa figura de Jesus, né? Eu vim para aqueles que não veem, possam ver, isto é, ele pregava para aqueles que teoricamente não eram cegos, que era o povo, e aqueles que se diziam ver, que eram os doutos, quando Jesus começava a falar das leis naturais, eles se tornavam cegos, porque eles estavam mais presos à forma, mais presos às convenções, mais presos em não desagradar Roma do que realmente viver o Evangelho. Então, Jesus disse, olha, você está se tornando cego. E o orgulho deles de admitir, né, perante um carpinteiro, dizer, eu sou um doutor, você está me dizendo que você está me cegando? Não. Ele diz, não, eu vejo. Então, já que você vê, então a sua responsabilidade. E o espírita, ele tem isso. Nós temos a possibilidade de ter desprendido dos laços materiais e das convenções sociais os próprios evangelistas, os próprios trabalhadores direto de Jesus. Uma coisa é você, eu li num livro de um espírito que viu Jesus passar.
É uma coisa. Outra coisa é, Erasto, venho vos trazer um recado do Espírito de verdade. É direto da fonte, quando a gente estava falando aqui do cristal, né? É direto da fonte. Nós temos isso. Nós estamos vivendo um momento histórico. Nós temos um tesouro na mão. E o que nós vamos fazer com esse tesouro? Essas pérolas, né? Que Jesus disse, olha, para quem você está dando essas pérolas? Isto é, o que nós estamos fazendo com essas pérolas? Então, o que nós possamos tirar o máximo de proveito, de conhecimento, para poder clarear o nosso próprio pensamento, o nosso próprio caminho, e se possível, né? Eu gostei da fala de Erasto, quando ele diz, né, que as palavras de consolação, as palavras de alívio, de amparo, de amor. Então, isso que a gente também possa entender isso, né? Por que eles ouvem? Porque ele fala a voz do coração, a voz do Espírito. E aí a gente vai entender realmente se a gente está no caminho certo, porque a gente vai sentir a presença desses espíritos, e é uma coisa tão bela, porque eles falam o tempo todo, olha, quanto mais a gente se aproxima disso, mais ele se aproxima de nós. É verdade. Jorge, mas esse papo tá bom, hein? Nós vamos dar continuidade aqui no programa seguinte. Vocês ouvintes, só aguardem, nós vamos continuar nessa história de que quem mais recebe, mais dá, porque realmente é muito importante. Então, nos aguardem. Por enquanto, fiquem na paz de Deus, e no próximo programa seguiremos com este mesmo assunto. Até lá. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.